Olá, amantes de histórias de terror. O que acharam dos relatos anteriores? Hoje iremos conferir 2 relatos reais, então já deixa o like nesse vídeo. E se você for novo aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois postamos vídeos todos os dias. Agora, fiquem com a história. Recordo-me de simplesmente cumprimentar o motorista com um boa noite e pedi-lhe que me acordasse quando chegássemos ao ponto final. Normalmente, bastava que ele desligasse o ônibus para que eu acordasse automaticamente, mas naquela noite eu estava exausto demais para confiar nisso. Dirigi-me para o fundo do ônibus, meu lugar favorito, onde podia esticar as pernas. O ônibus em questão tinha um encosto de cabeça acolchoado que proporcionava um sono confortável. Ao ser acordado pelo primeiro balanço, observei que já havíamos percorrido uma longa distância e estávamos nos aproximando do centro da cidade. Muitas pessoas haviam descido, mas eu adormeci novamente. No entanto, ao despertar pelo segundo balanço, deparei-me com uma visão surreal e aterrorizante. Olhei pela janela e vi uma paisagem familiar, semelhante às 4 pistas que eu via todos os dias. Mas ela parecia estar abandonada. Árvores brotavam do asfalto e os cones das intermináveis obras estavam cobertos de lama. O céu estava tingido de vermelho e não havia sinais de vida humana ou veículos. Apenas o ônibus vagava por esse cenário desolado. Ao tentar sair do ônibus, percebi que algo estava terrivelmente errado. Os poucos passageiros restantes, não mais do que 8, estavam agindo de forma estranha e pareciam estar em transe. Ao me aproximar do motorista em busca de respostas, fui recebido por olhares aterrorizados e mudos. Uma pequena placa no ônibus dizia: "Não fale com o motorista". Ao tentar desembarcar, apertei a corda de sinalização, mas, em vez de um sino, um uivo de lobo ecoou pelo ônibus, seguido por gemidos infernais dos passageiros. Tentei desesperadamente abrir a porta, mas ela simplesmente desapareceu. Nada fazia sentido naquele momento surreal. Decidi me acalmar e sentar novamente, na esperança de acordar desse pesadelo. No entanto, o cenário continuava o mesmo, e o medo só aumentava. O ônibus atravessou uma ponte estreita, algo que seria impossível em condições normais. Os passageiros gemiam de forma sincronizada e uma idosa se aproximou lentamente. Seu olhar aterrorizante me paralisou. Fui acordado bruscamente pelo motorista quando chegamos ao ponto final. Alívio inundou meu coração quando percebi que estava de volta ao meu bairro. No entanto, ao descer do ônibus, a realidade se transformou mais uma vez. O ônibus desaparecera e eu estava sozinho em um bairro que, embora familiar, apresentava um aspecto apocalíptico, como se estivesse abandonado há anos. Caminhei pelas ruas desertas, meu corpo tremendo de medo. A solidão era esmagadora, e a ideia de encontrar outra pessoa naquele ambiente terrível não era reconfortante. Estava à beira da loucura, preso em uma realidade distorcida que nenhum ser humano deveria experimentar. Cruzei a pequena praça e avistei ao longe o que parecia ser uma criança se aproximando de mim, cada vez mais rápido. Parei instantaneamente e ela também. Aterrorizado, recuei na direção oposta com passos firmes. No entanto, a suposta criança continuou a me seguir, correndo atrás de mim. Num impulso de pânico, corri, percebendo que minha vida estava em perigo. Aquela não podia ser uma criança comum. Não poderia correr tão rapidamente. Escondi-me atrás de uma caçamba de lixo, observando a figura que passou a poucos metros de mim. Ela emitia sons de agonia e com certeza não era uma criança. Aquela criatura estava me procurando e eu sentia minha vida pendurada por um fio. No entanto, ouvi um barulho vindo da direção oposta, fazendo-a correr na mesma velocidade com que veio em minha direção. "Socorro, socorro!" gritava alguém desesperadamente, parecendo estar sob um ataque. Se eu não tivesse fugido, aquele pedido de socorro teria sido meu, com certeza. Foi só nesse momento que percebi que outras pessoas poderiam estar enfrentando o mesmo horror que eu. Eu me sentia morto. Essa era a única explicação para tanto sofrimento. Mas como? Eu não me lembrava de ter caído ou de ter sofrido algum acidente fatal. Morto ou não, precisava encontrar uma maneira de escapar daquela situação. A noite tornava-se ainda mais sombria.
com a névoa e o frio tomando conta do ambiente. Eu tinha uma vantagem. Conhecia o local. Com esperança, avancei, seguindo ao longo dos muros. Estava a poucas quadras de casa, mas à medida que avançava, a névoa densa e o frio intenso aumentavam meu desespero. Que droga, e agora? Murmurei para mim mesmo. De repente, a névoa se tornou tão densa que eu não conseguia ver nem mesmo um palmo à minha frente. Estar naquele cenário assustador e estar cego era o pior pesadelo. E então, para piorar, percebi que estava próximo ao canal. Afastei-me com cautela para evitar cair, mas logo comecei a ouvir pedras sendo lançadas na água. Alguém mais estava lá, muito perto de mim. Fiquei imóvel, respirando lentamente, enquanto as pedras continuavam a cair. Subitamente o som parou, e vozes surgiram da névoa. Ele está aqui. Eu sinto o seu cheiro. Por hoje basta, já pegamos o outro. Desde quando tens piedade com aqueles que vêm do outro lado, nunca fomos benevolentes com quem chega aqui. Por que faríamos isso agora? Você me enrola com tantas palavras. Façam o que quiserem, eu vou voltar. Se eu pudesse ter ficado mais apavorado do que já estava, certamente teria acontecido. Eram 3 vozes, não era apenas a da criança de antes. Eram 3 seres ou pessoas, me farejando, atormentando-me. Suas palavras indicavam que eu estava em um mundo paralelo ao meu. E mesmo que eu não fosse muito astuto, isso era claro. Fiquei imóvel, sem mover um músculo, até que as vozes se afastaram. Então, retomei minha caminhada na escuridão. Conhecendo o bairro como conhecia, mesmo que fosse um lugar paralelo, isso me fornecia uma orientação sobre a minha localização. Persisti na caminhada. A pequena ponte do canal estava quase ao alcance. Avancei cautelosamente na escuridão impenetrável. O frio implacável não dava trégua. Eu sabia com certeza que não estava morto. Estava em um lugar paralelo ao meu, embora minha sobrevivência final ainda fosse incerta. Outro momento de angústia se abateu sobre mim. Me soltem! Alguém me ajude! Eles estão me matando! Ecoava mais um grito, desesperado por ajuda, vindo de longe. Entretanto, isso não trazia consolo. O perigo parecia estar em todos os lugares, e a próxima voz suplicante poderia muito bem ser a minha. Prossegui passo a passo até alcançar a ponte do canal. Atravessei-a, confiante de que estava bem próximo de casa. A névoa ainda pairava ao meu redor, mas gradualmente o frio começava a diminuir. Mantive-me cauteloso, acelerando o passo ao perceber que aquelas entidades pareciam se aproximar. Continuei apertando o passo e a névoa começou a dissipar-se. A cerca de 10 metros de distância, avistei carros transitando pela minha rua, mas as vozes dos perseguidores se aproximavam cada vez mais rápido. Cadê ele? Ainda sinto seu cheiro. Ele já atravessou. Eu falei que íamos perder. Não sinto mais seu cheiro, perdemos ele. Ele já atravessou. As palavras ressoaram como uma profecia cumprida. Quase como por magia, eu estava na esquina de casa, onde algumas pessoas me lançaram olhares curiosos. Disfarcei a agitação, apressando-me em direção ao meu lar. Um sentimento avassalador de alívio tomou conta do meu coração naquele momento. De alguma forma, durante a viagem de ônibus, fui transportado para outro lugar, apesar de ainda estar em meu bairro, em uma realidade paralela. Ao girar a chave no portão e entrar rapidamente, deixei para trás toda a agonia do mundo. Com outra chave, abri a porta da sala e me acomodei no meu lugar favorito, o sofá. Eu havia tocado o fundo do poço, vivi meu próprio inferno. Não desejo essa experiência a ninguém. O medo que senti era indescritível, revelando que o mundo guarda mistérios que jamais conseguiremos desvendar. Tudo isso aconteceu há 23 dias. Agora, tenho receio do olhar humano. Encarar as pessoas de frente me apavora. Aqueles olhares fixos e gélidos me arrastaram até o inferno. Boa sorte para quem precisa pegar um ônibus na sua cidade. Se notar alguém com um olhar congelado, prepare-se. Você também encontrará seu próprio inferno.
Minha bisavó vivia sozinha em sua cabana nas montanhas. Seu marido havia falecido, então ela estava lá sozinha. Seu único companheiro era seu amado cachorro. Os dois se amavam e o cachorro era um grande conforto para ela. Todas as noites, quando ela se deitava na cama, o cachorro lambia sua mão para mostrar que estava ali para protegê-la. Certa noite, ela foi dormir e o cachorro lambeu sua mão, como fazia todas as noites desde a morte de seu marido. Porém, algo estava diferente nessa noite. No meio da noite, ela acordou ao ouvir seu cachorro chorando. Ela queria consolá-lo e deixá-lo saber que estava presente. Então estendeu a mão ao lado da cama e sentiu o cachorro lamber suavemente sua mão, como sempre fazia. Ela percebeu que ele estava com frio, então voltou a dormir. O choro do cachorro a despertou novamente durante a noite, e ela estendeu a mão. O cachorro lambeu e ela voltou a dormir. Isso aconteceu pela terceira vez, e ela estendeu a mão, fazendo com que o cachorro parasse de choramingar e viesse lamber sua mão. Ela ficou acordada por alguns momentos antes de adormecer novamente. Na manhã seguinte, ela acordou e estendeu a mão ao lado da cama, mas nada lambeu sua mão. Ela pensou que o cachorro já havia acordado e estava na sala da frente. Ela se levantou e saiu da cama, e foi então que ouviu um som de pingos. Ela pensou que o som vinha da cozinha, então se aproximou e abriu a torneira da pia, mas não era a origem do barulho. Depois de verificar a pia e seus canos sem sucesso, ela desistiu e seguiu para o banheiro para tomar banho. Ao se aproximar da porta do banheiro, ficou claro que o som vinha de lá dentro. Ela abriu a porta, olhou para a banheira e ficou horrorizada. Pendurado na luminária pelo colarinho estava seu amado companheiro. Seu sangue pingava na banheira. Ela gritou e começou a chorar. Enxugando os olhos e soluçando, ela se virou para olhar no espelho. No reflexo, viu o cachorro e, escrito no espelho com o sangue dele, com gotas e manchas formando cada letra, estavam as palavras: "Humanos também podem lamber".